Olá galera, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Python. Estamos aqui no módulo 4, acabamos de chegar nele e hoje a gente vai aprender a estrutura condicional if, beleza? Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o if e um pouco sobre indentação de código, certo? Então partindo aqui para o nosso PyCharm, já vou criar um arquivo .py novo aqui, condição if. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês a condição, como ela funciona dentro do Python, mas primeiramente, o que seriam as condições? Vou dar um exemplo para vocês do nosso dia a dia, por exemplo. No caso, para vocês atravessarem a rua, caso vocês queiram atravessar uma rua movimentada, vocês precisam olhar ela para os dois lados para saber se estiver passando carro ou não, certo? Aí a condição é o seguinte, se não estiver passando carro, você atravessa. Se estiver passando carro, você não vai atravessar, você vai esperar até não estiver passando carro nenhum para que você possa atravessar, beleza? Então, como seria mais ou menos em linguagem de programação que a gente vai fazer? Se não passar carro, vou passar aqui, ó, melhor para vocês. Se não passar carro, faça para mim o que eu quero que você execute, a próxima função, o próximo detalhe. No caso seria 1, 2, 3, 4, atravessar rua. A gente vai, assim que funcionaria mais ou menos dentro de Python, resolver esse problema de atravessar a rua, certo? Veja que aqui a gente aplicou um sistema de condição. Se não estiver passando carro, faça para mim a ação. E a ação é atravessar a rua, beleza? Reparem que aqui há dois pontos no final e aqui a ação ela não está na mesma linhagem que a gente está acostumado a ver. Ela está 4 espaços à frente. O que significa isso? Significa que isso daqui está indentado, tá? E isso aqui faz parte disso. Isso aqui é uma coisa que só vai ser executada no nosso programa se não estiver passando carro, se essa condição aqui retornar verdadeiro. Espero que vocês tenham entendido, é assim que funciona a condição if, o se. Agora, como a gente faz isso em linguagem de programação? Bem simples, a gente vai usar if, como o nome já diz. Se, isso aqui se lê como se em inglês. A gente pode começar testando isso com alguns valores simples, por exemplo, duas strings. Vamos pegar aqui o nome 1, vamos receber Tadeu, vamos pegar o nome 2 e vamos receber Ricardo. Paradigma maiúsculo. Agora vamos comparar esses dois valores. Vamos lá, se o nome 1 for igual ao nome 2, utilizando a condição if e utilizando operadores lógicos que a gente já aprendeu, e variáveis. Esses dois valores estão armazenados em variáveis. Se o nome 1 for igual ao nome 2, faça para mim, beleza? Entendam que esse dois pontos se lê como faça para mim. Ele vai fazer tudo dentro dessa estrutura, essa estrutura condicional. Aí que vocês podem dar o Enter, que o Python já passa para vocês que tudo que vocês vão escrever já está dentro dessa estrutura, ela está indentada. Bom, algumas linguagens de programação funcionava com as chaves. Veja que o Python ele ignora as chaves. Vamos fazer um teste aqui. Print. Os nomes são iguais. Vou escrever um nome igual aqui para que essa condição retorne verdadeiro rapidamente. E veja, o Python ele ignora a estrutura se você utilizar as chaves, porque era assim que funcionava antigamente em linguagem de programação, não existiam os dois pontos. Porém, se você tirar os dois pontos, que é o que importa, que necessita, ele desconsidera, ele dá erro. Eu não recomendo que vocês usem as aspas não, as chaves. Vocês podem simplesmente indentar utilizando os 4 espaços, como eu ensinei para vocês, ou simplesmente apertando um Tab.
mas eu recomendo que vocês saibam que para indentar é somente 4 espaços e não haverá problema. Agora, entendo o que aconteceu. Ele escreveu na tela que os nomes são iguais. Agora eu vou escrever uma mensagem aqui. Fim do programa. Veja que o nosso código está um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler. Porque essa parte aqui a gente está indentando, isso aqui a gente está fazendo no global. Entenda que tudo isso daqui que está escrito no global, sem nenhum espaço, sem nenhuma indentação, sem estar dentro de nada, ele vai ser executado normalmente. Agora, somente as estruturas indentadas são que vão executar dentro de alguma condição ou de outra estrutura. Entenda que isso aqui é uma estrutura e isso aqui age somente dentro desta condição. Se ela retornar verdadeiro, isso aqui será realizado. Agora veja, se ela não retornar verdadeiro, o que vai acontecer? Se os nomes forem diferentes. Se os nomes forem diferentes, aqui os nomes são iguais. Então ele mostra para a gente aqui a mensagem dizendo que eles são iguais. Se eles forem diferentes, o que acontece? Fim do programa. Retornando falso na condição, ele não vai executar. Eu posso provar para vocês isso de uma forma bem simples. Veja só. Me mostre se o nome 1 é diferente do nome 2. Reparem, aqui ele não executou. Falso. Aqui, essa condição, ela retorna falso da mesma maneira que retorna falso aqui no print. Se a gente passar o falso aqui, Ctrl R, Ctrl X, confundi. Se a gente passar o falso aqui, é a mesma coisa dessa condição que não está retornando verdadeiro. Olha lá, continua retornando falso e ele continua não executando o programa. Porém, se a gente já passar o true aqui, que é a condição um valor booleano verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro, porque já retornou true. Isso aqui é true, então para ele é executável. Vale executar. Espero que vocês tenham entendido como funciona. Agora eu vou mostrar para vocês de outra forma. Nome 1 igual ao nome 2. Agora eu vou passar o igual aqui. E vocês vão ver que é a mesma coisa que escrever true. Porque nome 1 ser igual ao nome 2 e eles sendo iguais, retorna true. Então aqui é true e ele executa para a gente o que está escrito. O que está indentado. Veja só. Print. Fim da condição. Vou passar aqui entre N. Então aqui quebra. Ó, fim da condição, fim do programa. Se a gente passar o diferente, que é um valor que vai retornar falso, ele não executa nem isso, nem isso. Não vai executar os dois prints que estão indentados pelos dois pontos dentro dessa estrutura. Beleza, mas o que mais eu posso fazer com o if? Cara, se vocês utilizarem a cabeça, vocês podem fazer o que vocês quiserem com o if. Veja só, utilizando o type, a gente pode simplesmente comparar. Se o tipo do nome 1 for igual ao tipo do dado 2, faça para mim. Aqui eu vou passar dado 1. Eu vou alterar o nome dessas variáveis. Dado 1, dado 2. Dado 2. Vamos comparar aqui uma string e um bool. Um true aqui, por exemplo. Isso aqui é verdadeiro. Vamos comparar os dois dados de tipo aqui. Se o tipo de dado que está aqui for igual ao tipo de dado que está aqui, me mostre. Os tipos são iguais. Agora vamos passar aqui. Se o tipo de dado 2, se o tipo de dado 1 for diferente do tipo de dado 2, me mostre os tipos de dado
são diferentes. Os tipos de dados. Eu vou passar o S. Agora a gente vai passar um print global, porque a gente quer simplesmente que em ambas as condições que a gente passou, se eles forem iguais ou se eles forem diferentes, eu quero que ele me mostre quais são os tipos de dado. Formata tipo 1, é esse daqui. É o tipo do dado 1. Aí aqui a gente pode dar um contrabarra N, como a gente já aprendeu, para quebrar a linha. Tipo 2. 2 pontos. Aqui a gente vai passar o tipo do dado 2. Agora a gente já tem a nossa estrutura montada para analisar esses dois dados aqui. A gente está fazendo estruturas para a gente comparar e analisar essas duas variáveis aqui, utilizando todos os conhecimentos que a gente já aprendeu, o tipo booleano, o tipo string, o print, variáveis, operadores lógicos, a função interna type e o que a gente está acabando de aprender, que é a estrutura if. Formatação, tudo que a gente já aprendeu. Reparem que quanto mais conhecimento a gente vai obtendo em programação, melhor e mais coisas a gente pode fazer, mais a gente pode criar. Quanto mais conhecimento a gente tiver em programação, mais a gente cria e mais a gente amplifica os nossos poderes dentro disso. Veja só, como a gente sabe que o tipo string é diferente do tipo booleano, ele vai retornar o segundo if. Agora eu vou fazer aqui como a gente já tinha feito antes, veja só. Os tipos são diferentes, como eu falei, tipo string e tipo bool, ele retorna tipos diferentes. Vou passar o fim do programa, para a gente entender melhor. Fim do programa. E aqui eu vou passar o fim da condição. E aqui também. Beleza? Agora vamos alterar os tipos de dado. Vamos passar um valor inteiro dentro de string. Passar o 22. Vamos ver se o Tadeu e o 22 dentro de aspas são o mesmo tipo de dado. Como a gente já viu antes, a gente sabe que sim. Vamos ver se o programa compreende. Sim, o tipo string, tipo string. Os tipos de dados são iguais, fim da condição, fim do programa. Vou passar aqui um contrabarra N antes do programa para ficar mais interessante. Agora vamos manipular esse dado. E aí, pessoal? O que vai acontecer se a gente passar o int... Se a gente passar o int dentro... Quer dizer, se a gente passar esse 22 dentro do int, dessa função interna inteira, a gente sabe que a função interna inteira consegue converter a parte inteira de um valor booleano e consegue converter um número inteiro caso ele esteja dentro das aspas, beleza? Então a gente sabe que aqui os tipos vão dar diferentes. Olha só, os tipos de dados são diferentes e aqui retornou o fim da condição. A gente também pode fazer manipulação utilizando a função input, mas trabalhar com elas variando o tipo de dado não dá muito certo, porque a gente sabe que o input já retorna como padrão, tipo string, então não é muito interessante para a gente trabalhar dessa forma, porque caso a gente queira escrever um número, ele já vai retornar string, um bool ele já vai retornar string, e tudo que a gente escrever vai ser string. Beleza? Então não tem graça para a gente brincar com o type usando input. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a condição if. Logo na próxima condição a gente já vai aprender a trabalhar melhor. Vamos melhorar esses códigos que a gente fez nessa aula, vão ser melhorados. E é isso aí, até a próxima.